Nosso Deus que Ele merece. Fim do culto online, né? Ao vivo. Então, que bom ver você aqui hoje, presencialmente na igreja. E que momento maravilhoso. Hoje, nós estamos nos vendo pela primeira vez no ano, alguns aqui, né? Outros eu já vi logo depois do ano novo. E aproveitando esse momento, eu quero pedir duas coisas de você. A primeira delas, você vai esperar, tá? Você vai procurar alguém que você não conhece, perto de você. Você não precisa se levantar não, tá? Que está ao seu redor. Não agora, calma. Alguém que você não conhece, você vai perguntar o nome da pessoa, vai se apresentar para ela, vai desejar um feliz 2026 com um belo sorriso no rosto, tá? E eu vou pedir também que nesse momento, se tiver uma cadeira vaga do seu lado, você vai sair da ponta para o meio. Da ponta para o meio. Gente, o meio é mais geladinho. É o inverso, tá? É da ponta para o meio. Isso. Vem para cá. E quem está aqui, vem para esse lado. Vem da ponta para o meio. Da ponta aqui, ó, para o meio. Vamos deixar aqui, ó, essas laterais livres, todas as laterais livres, tá bom? Então, pode começar, dá uma boa noite, já vai pulando a cadeira, já vai se apresentando para quem você não conhece. Dê um feliz 2026 para essa pessoa. Se apresente. Foi irmão da igreja, também se for passando, desejo feliz 2026. Isso. Lindo, Jesus está amando esse momento, todo mundo sorrindo. Isso, sorriso. Pronto. Vocês se levantaram a mão desejando feliz ano novo para mim lá atrás. Feliz ano novo. Deus abençoe. Pronto. Pode sentar. Você já pode sentar. Isso. Sentar. Já vai se acalmando um pouco. Isso. Pronto. Quem aqui conhecia alguém novo? Que não conhecia? Olha, gente, tá vendo? Oportunidade que a gente tem, né? Por isso que esse momento é importante. Esse momento tem que ser feito todo domingo, antes do culto, até desse momento que eu vou fazer aqui, que eu fiz com vocês, né? E tem que ser antes, para a gente aproveitar e conhecer as pessoas que estão vindo a primeira vez aqui na igreja, as pessoas que nós não conhecemos ainda. É uma grande oportunidade, porque nós fazemos parte do corpo de Cristo, e isso é importante. Olha, e que alegria fazer parte do corpo de Cristo. E quando eu falo corpo de Cristo, deste corpo de Cristo, Igreja Batista Central Leste, porque no dia 31 de dezembro, nós completamos 24 anos. E é uma grande alegria e uma grande honra poder estarmos juntos
para esse momento nós cantarmos um parabéns para a nossa igreja. Um parabéns estilo IBCL. Que vocês conhecem, outros não. Quem não conhece vai aprender hoje. Então nós vamos iniciar no 3, tá? 1, 2, 3. Parabéns para você. Eba! Uma salva de palmas. Isso, ô bênção, olha aí. Gente, agora você vai dizer, feliz aniversário para quem está do seu lado. Feliz aniversário, você faz parte do corpo de Cristo. Uau, parabéns, 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 parabéns. Que alegria. Agora, eu vou pedir para você colocar o seu celular no silencioso, colocar no modo avião, um momento de palavra, um momento mais importante, para que nós possamos saber o que Deus tem reservado para nós no dia de hoje. Mas antes de iniciar, nós vamos orar pela nossa igreja e pela nossa família. Então, por esse momento, quero pedir para você fechar os seus olhos, nós vamos orar ao nosso Deus. Pai de toda graça, como te louvamos, Senhor. Te louvamos pela grande oportunidade de estarmos aqui. Te louvamos pela grande oportunidade que temos de te honrar, de te adorar neste lugar. Oh Senhor, quantas maravilhas, quantas bênçãos Tu nos deste nesse ano de 2025. E quão felizes somos, quanta alegria temos de partilharmos contigo da vida eterna. Oh Pai, obrigado por nos dar a vida eterna através do Teu sacrifício, Senhor. Obrigado por nos dar a oportunidade de termos vida em abundância. E hoje, Senhor, nós queremos te agradecer pela Igreja Batista Central Leste e te pedir as tuas bênçãos sobre o teu corpo, sobre este lugar, e que nós possamos, Senhor, mais do que nunca, permanecer firmes no propósito de ganharmos pessoas para ti, Senhor. Por isso te pedimos a tua ajuda, a tua força, a tua garra, a tua disposição, e que assim, Senhor, possamos fazer neste ano de 2026 e até que Tu venhas, ó Pai, ou até que Tu venhas, ó Pai, e até que Tu nos leve, ou até que Tu nos leve. Abençoa esse lugar, Senhor, abençoa as pessoas que estão aqui, as suas famílias, Pai, abençoa para que tenhamos muita saúde, nos guarda do maligno, nos protege dos acidentes, abençoa os nossos trabalhos, as nossas empresas, porque de lá, Senhor, tiramos o nosso sustento, investimos na Tua obra. Ô Paizinho, por favor, cura os nossos irmãos que estão enfermos, que Tu traga, Senhor, tranquilidade, paz no coração deles, tira as preocupações, Paizinho. E Pai, te pedimos também que Tu nos use para levarmos o Evangelho à nossa família, aos nossos entes queridos, os nossos vizinhos, colegas de trabalho, de escola, faculdade, e que assim, Senhor, possamos levar o Teu nome. Pai, te pedimos também a paz de Jerusalém, as Tuas bênçãos, Senhor, e a Tua sabedoria sobre os nossos governantes, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. E agora, Pai, te pedimos a Tua sabedoria, que excede todo o entendimento. A Tua sabedoria, Senhor, que é preciosa, para que nós possamos, neste momento, receber a Tua palavra e que ela habite ricamente em nós, e que possamos praticá-la para o louvor da Tua glória. É o que te pedimos e te agradecemos. No nome de Jesus, amém, amém, Jesus. Todo início de ano é um momento de reflexão, não é verdade? Nós vimos isso domingo passado. Mas também é um momento de decisões, e importantes decisões para a nossa vida. Afinal, são através das decisões tomadas que nós praticamos estas decisões. Mas, muitos de nós reservamos um momento, alguns na noite de Natal, outros na noite do Ano Novo. Inclusive, alguns decidem esse ano fazer uma dieta. E no dia 1º de janeiro, gente, cruel, né? Primeiro porque tem um RO, né? Então fazer dieta no dia 1º de janeiro não combina. E aí chega o dia 1º de janeiro e você diz assim, não, eu vou fazer no dia 2. Gente, ainda sobrou o RO e virou ROO, então dia 2 vamos precisar sair da dieta novamente. E isso vai. Não, eu vou começar na segunda-feira. Quem aqui vai começar a dieta amanhã? Pouca gente decidiu por isso. Ou já desistiram. Mas,
Alguns de nós decidimos não ser tão briguentos, alguns de nós decidiram ser mais pacientes, alguns de nós decidiram ser mais amorosos, alguns de nós decidiram perdoar, ser mais misericordiosos, mais generosos, mais amigos. A grande verdade é que tomamos decisões, e tomar decisões é importante. Se nós analisarmos, desde o princípio do mundo, Deus nos deu a grande oportunidade de decidirmos. Esse é o poder do livre-arbítrio. Mas, o grande fato é que o início do ano é tempo de assumirmos compromissos. Porque assumindo compromisso que nós realizamos o que nós decidimos, que nós planejamos. Por exemplo, alguns aqui vão prestar uma faculdade, uma universidade. E esse ano decidiram, eu vou cursar a faculdade de administração, de ciências contábeis. Rapaz, você gosta de contabilidade, meu irmão, Deus te abençoe. Deus criou você para isso. Deus me livre, tenho pavor. E uso porque tenho que usar, mas tenho pavor de contabilidade. E você decidiu medicina. Mas para poder você passar na universidade, você decidiu, você precisa assumir compromissos para chegar lá. Por exemplo, o tempo de horas de estudo que você vai ter durante o dia, de segunda a sexta, de segunda a sábado ou de domingo a domingo. Eu lembro quando eu estudava o segundo grau, ensino médio, ainda chama assim? Tá bom. Então eu fazia o terceiro do segundo grau, e o meu professor disse assim para mim, olha, é o seguinte, se você pensar em ir ao banheiro, lembre-se que alguém que é seu concorrente não vai ao banheiro e vai estar estudando. Esse professor, pelo amor de Deus, são necessidades fisiológicas, eu preciso ir ao banheiro. Né? Então tem toda essa pressão, tem toda essa coisa, e você começa a assumir compromissos. Compromisso de deixar de fazer coisas que você gosta, você vai acabar abdicando, deixando de lado tempo que você tinha de lazer para poder estudar, e assim por diante. E muitas outras coisas, num concurso público, ou muitas outras coisas. Mas o grande fato é que compromissos fazem com que realizemos o que planejamos, ou até mesmo que relacionamentos perdurem. Por isso também tem a questão do relacionamento, porque assumindo compromissos que os relacionamentos duram e perduram. Se nós pararmos para analisar, todo relacionamento exige compromisso, desde o mais simples, o colega. Qual o compromisso que você tem com o colega? Respeito. Você precisa conhecer ninguém intimamente para ter respeito, mas você dá um bom dia, ou boa tarde, até quando você chega numa conveniência, num local onde você vai fazer uma compra, numa loja, ou bom dia, ou boa tarde. Esse é o compromisso que nós temos, respeito. Mas também tem outros relacionamentos, como a amizade. Opa, a amizade já é mais profunda, não é tão raso. Aí a amizade vai exigir, além do compromisso de respeito, a amizade também vai exigir compromisso de confiança e de consideração, é ou não é? Para ser seu amigo, você tem que confiar, é ou não é? E a pessoa, para também lhe considerar como amigo, tem que confiar, você tem que ter consideração. Mas também existem outros relacionamentos. E aí tem o casamento, gente, oh, maravilha. Casamento é tempo de compromisso. Primeiro que você, quando assina o papel, você já está assumindo um compromisso. Por isso que o homem tem que assinar papel quando ele quiser casar. Ele tem que assumir a responsa. Assinou o papel diante dos homens e diante de Deus numa cerimônia. Não precisa fazer festa se você não tiver condições, mas faça a cerimônia. Se você quiser me chamar para dentro de uma sala, para fazer uma cerimônia só com a sua família, eu vou lá e faço. Mas é assumir compromisso. E ali o primeiro compromisso que nós assumimos com o nosso cônjuge, qual é? Eu estarei contigo na saúde e na doença. É ou não é? Quem lembra disso que é casado? Levanta a mão, pelo amor de Deus. São os seus votos. Né? Ali são votos de compromisso. Gente, quando eu fiz o meu voto de compromisso com a minha mulher, na lua de mel, não vou mentir para você, eu fiquei muito preocupado com ela. Gente, eu estou viajando com a filha do meu pastor. Gente, a responsabilidade é minha, eu vou viajar com ela no avião. Sabe quando a ficha ainda está caindo da responsabilidade? Mas aí, quando você casa, você assume a responsabilidade com outra pessoa, mas aí vem os filhos. Opa, é mais compromisso para você assumir, é ou não é? Quem era o compromisso do arroto, fazer a criança arrotar? Quem era?
Cadê os pais, pelo amor de Deus? Arrotar, trocar a fralda, levantar para levar a criança para dar de mamar. E assim vai. E os compromissos, eles vão surgindo e eles são importantes. Porque se nós não assumirmos compromissos, os relacionamentos não perduram. Eles são destruídos. É como de amizade. Se perde a confiança na amizade, como é que fica a amizade, gente? Ela racha. Da mesma forma no casamento, que exige mais do que confiança, mais do que respeito, mais do que consideração. Mas, sem compromisso não há relacionamento. E se partirmos do princípio, Deus criou o homem e a mulher, eu e você, para termos um relacionamento com Ele. E para termos um relacionamento de intimidade com Deus, é necessário que tomemos a decisão de assumir compromissos. Não tem jeito. Se nós queremos ter, a partir do ano de 2026, um relacionamento de intimidade com o nosso Rei Jesus Cristo, nós temos que assumir 4 compromissos básicos para termos um relacionamento de intimidade. E nós veremos hoje esses 4 relacionamentos, desses 4 compromissos que nós devemos assumir nesse ano de 2026, a fim de termos intimidade com o Senhor, um relacionamento de intimidade. E para sabermos o primeiro, eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 16. E nós vamos ler dos versículos 10 ao 13. Lucas capítulo 16, versículos 10 ao 13. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. O Senhor está falando com cada um de nós, é o seguinte: se você quer ter um relacionamento de intimidade comigo, você precisa assumir o compromisso de ser fiel, o compromisso da fidelidade. Porque sem fidelidade não há relacionamento. A fidelidade é a base do relacionamento do homem com Deus, da mulher com Deus. É como está escrito em Lucas capítulo 16, versículo 13. Nós não fomos feitos para dividir o nosso amor, para dividir o nosso relacionamento. Nós não temos essa capacidade. Um relacionamento de intimidade verdadeiro, ele é impossível de ser dividido. E a palavra de Deus diz que Deus tem ciúme de nós. Ele quer só para Ele. E nós temos que ter fidelidade para que isso aconteça. Nós não temos como servir a Deus e a servir os outros deuses que nós vimos domingo passado. É a vontade de comprar uma casa, é o sítio que nós queremos viver lá, é uma festa, o que for que esteja no mundo que tire o foco de Deus. A fidelidade, ela vai garantir que nós sejamos leais em assumir uma responsabilidade de forma constante. Esse é o significado de fidelidade. É assumir uma responsabilidade de forma constante. Por isso que torna um relacionamento com Deus de intimidade constante. A gente não falha, não quebra, não se afasta. Sem compromisso de fidelidade, o nosso relacionamento com o Senhor jamais terá sucesso. Não tem como ser bem sucedido. Porque se nós pararmos para analisar, foi pela infidelidade, quando Adão e Eva deixaram de confiar nas palavras do Senhor, e isso é infidelidade, que eles caíram e quebraram o relacionamento com Deus Pai. E assim foram separados de Deus Pai.
Somente assumindo o compromisso de sermos fiéis é que o nosso relacionamento com o Senhor durará e será constante. Assim, nós não olharemos para as dificuldades, nós não olharemos para as adversidades, mas olharemos para o seu amor e pela sua ajuda, pelo seu consolo, para o seu consolo, para a sua ajuda. Por quê? Porque é preciso fidelidade para meditarmos todos os dias, é preciso fidelidade para orarmos todos os dias, é preciso fidelidade para servirmos todos os dias, é preciso fidelidade para praticarmos as Sagradas Escrituras todos os dias. Sem fidelidade não tem constância. A fidelidade, ela anda lado a lado com a verdade. Não tem como ser fiel na mentira. É tanto que Deus é verdade e por isso Ele é fiel. É por isso que nós devemos abandonar a mentira. A mentira, ela nos faz infiéis, porque nós queremos a todo momento justificar uma falsa fidelidade com uma mentira que queremos transformar em verdade. É por isso que a infidelidade surge de uma mentira. A traição dentro de um casamento, do leito conjugal, ela nasce de uma mentira. Olha, que número é esse que está te ligando? Não conheço. Olha, que mensagem é essa dessa tua colega de trabalho? Não tem nada a ver. Olha, que foto é essa que tu curtiu no Instagram? Sem querer, tudo começa com uma pequena mentira. E não adianta a gente mentir para Deus, gente. Porque nós não conseguimos mentir para Deus. Ele sabe de tudo, todas as coisas. Como é que nós vamos chegar para o Senhor e dizer, olha, eu estou meditando. Deus está vendo. Eu estou orando. Você vai falar para mim, vai falar para o líder, vai falar para quem for. Mas não tem como mentir para Deus. Você vai estar se enganando. E nós não podemos ter um relacionamento de fachada com o Criador. Deus mandou o trovão, não foi por acaso. A palavra de Deus diz que a voz dele é como um trovão. Então, não podemos viver um relacionamento de fachada. Salmos 101, versículos 6 e 7, nos mostra como a mentira é a prova de infidelidade. Salmo 101, versículos 6 e 7 diz, meus olhos, isso é Deus falando, meus olhos aprovam os fiéis da terra, e eles habitarão comigo. Somente quem tem vida íntegra me servirá. Quem pratica fraude não habitará no meu santuário, o mentiroso não permanecerá na minha presença. Por quê? O mentiroso é infiel. É isso que acontece. E não adianta você dizer assim para mim, não pastor, eu sou mentiroso, mas sou fiel. Começou a mentir já começou a ser infiel. Não tem como, não é compatível. Não tem compatibilidade. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Se queremos ser fiéis, nós devemos abandonar a mentira e partilharmos da verdade em tudo que fizermos, por mais doloroso que seja. Muitos de nós estamos tanto no vício, que para não ter um momento difícil com alguém, a gente mente. A gente começa a mentir. Nós fazemos isso. Para não ter um momento de falar aquilo que vai nos machucar. Esse é o grande empecilho daqueles que erram e não reconhecem para pedir perdão. E às vezes justificamos o perdão com uma mentira. A falta de reconhecimento para pedir perdão de alguém com uma mentira, dizendo que, tenho vergonha. Eu não vou pedir perdão porque eu tenho vergonha. Gente, você não tem vergonha. Não é isso. Você está se enganando. Você não pede perdão, sabe por quê? Porque você sabe que não está disposto a ouvir o que a pessoa tem para dizer para você. Nós não estamos dispostos a ouvir o que a outra pessoa tem a nos dizer para nos perdoar. Por isso que a gente não pede perdão. Aí a gente justifica com vergonha. Não, eu tenho vergonha. Papo. Vergonha é fruto de orgulho. Vergonha é fruto de orgulho. Nosso relacionamento só terá sucesso
se formos fiéis ao Senhor. Não tem outro jeito de nos relacionarmos com Ele sendo infiéis. Não dá. Não dá para a gente pegar, vir à igreja todo domingo, ouvir a palavra todo domingo, chega na segunda-feira a gente desfazer tudo o que foi dito, ou não praticar nada do que foi dito. Ah, você vai falhar, nós vamos falhar? Vamos. Mas o que a gente tem que fazer é ter o esforço, a garra e a dedicação de dizer, eu não vou fazer, porque eu vou ser fiel ao Senhor. Eu vou honrar o que a sua palavra diz, o que eu meditei, o que eu orei. Eu vou servir a Deus de forma constante, porque o fiel, o verdadeiro é aquele que vai poder servir o Senhor. O inconstante não faz parte de Deus, ele é constante. Gente, nesse momento o sol está tendo milhares de explosões nucleares dentro do sol, fora do sol, para que ele ilumine o outro lado da terra agora, para que a gente exista e sobreviva aqui. Deus não para, imagina, não, peraí, eu vou dar uma descansada. Vou desligar o sol aqui. Já era para a gente. Já era. Ele é constante. Por isso que ele é fiel mesmo quando somos infiéis. Mas esse versículo não quer dizer que é justificativa para nós dizer, eu sou infiel, então vou permanecer assim. Não. Não é isso. Esse versículo quer dizer, eu sou falho. Ele está reconhecendo que ele não merece. Eu sou infiel. Eu sou falho, eu tenho que ser fiel porque Deus é fiel comigo. Meu relacionamento com Deus, para que ele tenha sucesso, tem que ter compromisso de fidelidade. E nós temos que sair daqui hoje, com essa decisão tomada. Porque senão, nosso relacionamento com o Senhor vai continuar sendo de fachada. E não pode. Deus não nos fez para isso. Hoje eu estava batendo um papo com um amigo meu, e ele tem um amigo, um pastor, e ele disse para ele, rapaz, é o seguinte, que o pastor chega no culto e diz assim, só metade vai ser salvo, o resto vai tudo para o inferno. É, porque a Bíblia diz, quando andarem dois, um vai e o outro fica. Nós acabamos de ler, quem é que vai estar com o Senhor? Nós acabamos de ler em Salmo 101. Bota de novo Salmo 101. Quem pratica a fraude não habitará no meu santuário, o mentiroso não permanecerá na minha presença. Ponto final. Hoje nós temos que decidir, assumir o compromisso de fidelidade com o Senhor, para esse ano de 2026, e para o resto de nossas vidas, até que Ele ou nos leve. Segundo compromisso está em Salmos 111, versículo 10. Salmos 111, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. O segundo compromisso que devemos assumir nesse ano que se inicia, para termos um relacionamento de intimidade com o Senhor verdadeiro, é o temor a Deus. Nós temos que ter o compromisso de temer a Deus. E temer significa ter medo e ter respeito. Em Salmos 111, versículo 10, mostra que o temor é o começo, é o início, o princípio, para termos o conhecimento de Deus, que é a sabedoria. Ou seja, para nos relacionarmos com Deus como realmente devemos em intimidade, nós temos que ter medo dEle e respeito por Ele. Senão, nós não vamos abrir esse maravilhoso livro e dizer, Senhor, é para mim. Senhor, eu tenho que praticar. Senhor, é Tu falando comigo. Nós vamos rejeitar a palavra. Vamos dizer, não é para mim. Não quero ouvir. Não, eu vou saber o que eu tenho que fazer, eu não quero, eu não consigo. Isso é justificativa infundada. É uma mentira. A palavra de Deus diz que Ele não vai dar nenhum tipo de carga que nós não suportemos.
Cada um de nós temos cargas diferentes. Porque Deus, Ele nos fez assim. E Ele quer nos ajudar, mas é preciso temor. É preciso medo e respeito. Isso significa que o temor é reconhecer a posição do Senhor como rei em relação a nós, seus servos. Como é que nós vamos nos apresentar a Deus se não o reconhecemos na posição que Ele é em nossas vidas? É impossível. É por isso que para praticar a palavra, para aceitar a palavra, é preciso ter medo e respeito a Deus. É como um pai que nós temos na terra. Quando nós temos respeito pelos nossos pais, nós estamos honrando-os. Quando nós o obedecemos, nós estamos honrando. A mesma forma é com Deus, reconhecer a posição que Ele ocupa na nossa vida. E Ele deve ser o centro. Porque um dia, alguns de nós chegou e reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E isso é se colocar em posição de servo. E o Senhor como rei. E essa posição ela não deve ser alterada. Ela só é alterada quando nós não temos temor. Porque nós perdemos o medo. Alguns de nós perderam o medo de Deus. E isso é crítico. Isso é destruidor. Nós não podemos perder o medo de Deus. Ele é dono da vida eterna. Não é brincadeira. Aí, como é que nós vamos temer a quem nós não respeitamos a posição que Ele tem? Nós não respeitamos as nossas autoridades, os nossos pais. Como é que nós vamos respeitar a Deus? Como é que nós vamos ter medo dEle? Se quem a gente vê, a gente não age como deveria. Nós precisamos refletir sobre isso e decidir ter o compromisso de temer a Deus. Porque senão o nosso relacionamento vai ruir e vai ser destruído. Satanás está incomodado porque ele sabe que o tempo dele está acabando. E nós temos que correr contra o tempo e restabelecer um relacionamento de intimidade constante com o nosso Deus. Se você tem, cuide. Porque a palavra de Deus diz assim, você que está em pé, cuide para que não caia. Mas se nós caímos, ainda é tempo de se levantar. Ainda é tempo de voltar e dizer, Senhor, eu falhei. Senhor, eu estou todo errado, Pai. Eu te desrespeitei, eu perdi o medo por Ti, eu perdi o medo de fazer a coisa errada, eu não reconheço a Tua palavra na minha vida, eu não Te reconheço mais na minha vida, eu Te tirei do centro da minha vida para me colocar no centro da minha vida e fazer a minha vontade e o meu querer. É pelo temor que temos medo e respeito pelo Senhor, base para um relacionamento bem-sucedido com o nosso Rei. Porque o servo diz para o rei, sim, Senhor. Ele não diz daqui a pouco. Ele não diz espera aí. Ele não diz calma. Ele não justifica. O servo diz sim e obedece. A palavra de Deus disse que o seu sim deve ser sim e o seu não, não. Não existe meio termo para Deus. Assumir o compromisso de temer o Senhor é reconhecer a sua autoridade sobre nossas vidas, é reconhecê-lo como Senhor e dono de nossas vidas. Se não estamos temendo a Deus, nós não estamos reconhecendo Jesus como Rei e Salvador de nossas vidas. Se não estamos olhando para a palavra, meditando, lendo, assimilando, nós perdemos o temor a Deus. E digo mais, se nós não estamos buscando servir a Deus, nós perdemos o temor a Deus. Porque nós vamos prestar conta do corpo que Ele nos deu, da vida que Ele nos deu, das obras que fizemos para o louvor da sua glória, o nosso testemunho, o nosso servir, o nosso ganhar pessoas para Cristo. Todos os homens que temeram ao Senhor viveram seus propósitos nessa terra. Não eram perfeitos, tinham suas falhas,
E às vezes que eles perderam o temor a Deus, eles quebraram a cara. E isso se aplica em nós. Alguns deles, Davi, um deles, Davi. Davi quebrou a cara feio. Naquele momento, em que ele olha e vê Batseba, que o seu desejo se aflorou, ele não quis nem saber. Quando perguntou quem era ela, que disse que ela era casada, ele não estava nem aí, porque ele perdeu o temor naquele momento a Deus. Sempre quando nós caímos, pecamos, é quando nós perdemos o medo, o respeito a Deus, porque Ele está conosco em todos os momentos. Não é só nos momentos bons, de estar na igreja louvando até que Ele venha. Não, é lá, ó, lá fora. É lá no trabalho, é na escola, na faculdade, no ônibus, no Uber, onde for. É nas redes sociais. Salmos 34, 8, 9, diz: provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Olha só, é uma declaração de amor. Aqui o salmista quer dizer: ei, presta atenção, enquanto está focando nas coisas desse mundo, tem coisa muito melhor de Deus para você. Tem coisa muito melhor de Deus para nós. Mas a gente só foca no que a gente vê. Só no que é visível. Porque os nossos olhos se enchem, os desejos do coração se enchem. Mas Deus está dizendo para cada um para nós: se refugie em mim, me reconheça como Senhor da sua vida, tenha temor a mim, porque eu jamais deixarei faltar alguma coisa para você. Deus não vai deixar faltar nada para nós se reconhecermos como Senhor das nossas vidas. Porque Ele só pode dar para aquele que o reconhece. Ele vai dar para aquele que está justamente conectado com Ele. E para isso é preciso reconhecer a posição que Ele ocupa na nossa vida. Se Rei e Senhor, ou se alguém que nós, sei, morreu na cruz, ressuscitou no terceiro dia, está sentado na direita de Deus Pai, foi construir morada lá no céu. De nada isso adianta, se não temermos o Senhor. Para ter um relacionamento de intimidade, é preciso temor a Deus. O compromisso de temor a Deus para esse ano de 2026 e para o resto de nossas vidas. Até que Ele venha. Até que Ele venha ou que Ele nos leve. Terceiro e quarto compromisso, eles estão agrupados, estão juntos. Está em Hebreus capítulo 12, versículos 14 ao 16. Hebreus capítulo 12, versículos 14 ao 16. E diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos, e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Cuidem, que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Esse texto, ele é fabuloso. Esse texto traz dois compromissos que nós precisamos ter, para que nós façamos o nosso relacionamento com Deus de uma intimidade profunda. O primeiro deles: esforcem-se para viver em paz com todos. Esse é o primeiro. Nós temos que assumir o compromisso de sermos provedores da paz, promotores da paz, pacificadores. Porque a paz, ela traz união. A paz, ela traz a união. Se não formos pacificadores, nós seremos o inverso. Nós promoveremos a destruição, a guerra. E o texto é muito claro. Quando o Senhor diz: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus.
Como é se excluir da graça de Deus? É quando o orgulho se sobrepõe diante de uma amargura, de uma perturbação que contamina outras pessoas, fazendo com que o corpo de Cristo seja abalado. Deus não é a favor disso. Por isso que ele deixa claro: promova a paz. Promover a união do corpo deve ser um compromisso prioritário para que a comunhão aconteça dentro do corpo. O Senhor nos deixa isso muito claro em Romanos capítulo 8, versículo 6. E diz assim: a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Deus está falando para cada um de nós que a mentalidade da carne não é da vontade do Senhor, e por isso promove a morte, a separação. É por isso que quando nós guardamos aquela mágoa, aquele rancor, aquela irritabilidade, nós começamos a pensar diferente, mentalidade de Deus. Porque em Deus não há amargura, não há ressentimento. E quando nós criamos esse bloqueio da amargura e do ressentimento, o nosso relacionamento com Deus, nós começamos a nos afastar dele. Porque nós não queremos mais saber de perdoar, nós não queremos mais saber de ouvir a palavra, nós não queremos mais saber de agir, a não ser que a outra pessoa sofra. Ou que até morra. Não estou falando bobagem. Nós chegamos ao ponto de desejar a morte da outra pessoa por algo que ela nos fez. E às vezes é uma grande bobagem. Que nós alimentamos aquilo e transformamos esse copo numa enxurrada destruidora e avassaladora das nossas vidas e da vida de outras pessoas. Mas Deus hoje está falando para cada um de nós: você só vai ter relacionamento de intimidade comigo se você promover a paz. E promover a paz no corpo de Cristo, no seu ministério, no seu grupo de oração, no seu grupo de amizade, entre os líderes da igreja, mas também no seu trabalho, nos seus colegas de trabalho, na escola, com o seu professor, na faculdade com o professor, com seus colegas de faculdade. Para pensar, o mundo está cada vez mais egoísta e caótico. Você promover a paz choca as pessoas. Porque o que ela espera de você é justamente o inverso, ela espera guerra, ela não espera paz. Ela já estimula você a guerrear, ela provoca, instiga, irrita. E você pega, dá um passo para trás e diz: não vou deixar isso acontecer. E você olha para a pessoa e diz: por que você está agindo assim? Você está bem? Você começa a dizer palavras de sabedoria. E aí é quando Deus age na mente das outras pessoas, no coração do incrédulo. Por isso que nós temos que ser promotores da paz. Porque senão quem vai aceitar Cristo através do nosso testemunho? Nós estimularmos a guerra, a destruição. Nós vamos afastar as pessoas de Cristo. As pessoas vão olhar para a gente: esse aqui é o que segue Jesus Cristo desse jeito? Promovendo a briga, a destruição, a raiva, o rancor. Olha, tu viu o que ele fez? Eu nunca ia perdoar se tivesse falado isso para mim. Eu perdoo qualquer coisa, menos isso. Está escrito na Bíblia a condição de perdão? Alguém sabe se tem isso na Bíblia? Porque se tiver, me mostra, porque não tem. Não tem condição para perdoar. É incondicional. O Diego aqui citou, inclusive, a passagem da mulher adúltera. Quem foi que te acusou? Ninguém. Eu também não vou te acusar. Esse é o perdão. Promover a paz mostra que pertencemos a Cristo. Na igreja, no lar, no trabalho, na escola, na faculdade, no ônibus, no Uber, no moto-Uber, onde for, na internet, nas redes sociais. Gente, tem gente que procura
confusão nos comentários dos posts. Gente, eu fico lendo aquilo ali, me dá um repúdio tão grande. Gente, aí começa a confusão. Não vou deixar assim. Aí a pessoa gasta horas e horas ali lendo comentário, aí puxa de outro, liga daqui, vai dali, uma confusão generalizada, meu irmão. Olha o tempo que a gente perde com confusão, gente. Pelo amor de Deus. E nem a tua vida, nem a nossa vida, a vida do cara que mora lá no Japão, meu irmão. A gente quer dar conta. A gente tem que se preocupar com a nossa vida. Promover a paz é testemunhar Jesus Cristo na sua essência. É demonstrar o seu amor em forma de atitude. Porque no mundo caótico e egoísta, trazer a paz é inacreditável. Santidade. Outro compromisso que nós temos que assumir. O texto é muito claro, de Hebreus capítulo 12, versículo 14. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. O que ele quer dizer com isso? Porque a prova que nós pertencemos a Deus é a santidade. Por isso que só vai ver Deus quem promover em si a santidade. Mas a santidade não pertence a mim. Não. Ela é um título dado por Deus a nós, porque a palavra santo significa separado para Deus. É um título. Mas o que vai garantir sermos separados para Deus são as nossas decisões. Aí sim, é nosso compromisso de responsabilidade. Esse é um compromisso que nós temos que assumir. Porque é o não para aquilo que é errado, é o não para que é a nossa má vontade, é o não para as coisas que são do mundo, para que desagradam a Deus. Esse é o não que nós devemos dar, ao invés do talvez ou do sim. A santidade, ela mostra que nós pertencemos a Jesus Cristo, porque as nossas atitudes mudam, porque são baseadas nas Sagradas Escrituras. A santidade demonstra que verdadeiramente nos convertemos, viramos a página. Do que estava escrito, o antigo Leandro, João, José, Sebastião, Maria, Francisca, para o novo Leandro, novo José, Sebastião, Francisca, Raimunda, Maria. E escrevemos uma nova história, separados daquilo que desagrada ao Senhor. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 diz: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Jesus Cristo é separado do pecado, e nós devemos ser separados para Deus. Nós não devemos, em hipótese alguma, ser conivente com a falha ou com o erro de alguém, com o pecado, com o nosso pecado. É por isso que todos os dias são dias para pedir perdão e para perdoar. Todos os dias. Não é preciso hora, não é preciso momento. A hora é agora, o momento é agora. Por isso que nós devemos assumir o compromisso de sermos santos. Se nós não assumirmos a santidade como compromisso, nós não vamos viver Cristo. Nós não vamos viver Cristo. Nós vamos viver Leandro, João, José, Maria, Francisco. Mas viver Cristo é santidade, é separar. É tirar aquilo que está dentro do nosso coração, que vai contra a palavra de Deus. É tirar da nossa vida aquelas pessoas que fazem com que nós pequemos. Pastor, você tem que destruir uma amizade. Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Quem é amigo de Deus é inimigo do mundo. A amizade verdadeira é aquela que promove o crescimento. A amizade que não promove crescimento, corta. Não faz sentido. Você pode amar pessoas. Eu amava muitas pessoas que eu julgava meus amigos.
Hoje eu não tenho nem contato com eles. Porque eram amizades que me faziam com que eu não progredisse para Cristo. Estava perdido. E aí, como é que você vai conseguir conviver? Como é que você vai conseguir ter um relacionamento de intimidade com Deus, tendo a perninha lá, ó? A pontinha do dedo lá. Um ouvido. Um lado só que seja. O dedo mindinho do pé. Não importa. Separado é separado. Santo é santo. E nós devemos assumir o compromisso de santidade, porque senão nós não viveremos para Cristo. E Deus mais do que nunca hoje nos fala que se nós não tivermos a consciência de que pertencemos a Ele, nós jamais seremos separados para Ele. Jamais. É como no casamento. Por isso que a palavra de Deus diz que a noiva de Cristo é a igreja e Jesus é o noivo. No casamento, se você não assume que pertence ao seu cônjuge, você vai traí-lo. E pode colocar a mão na sua cabeça agora. Não, senhores, não é essa mão, não. Vou me expressar melhor, que os teens estão aqui na frente. Gaiatos. Coloque a sua mão na consciência. Quero ver agora, vai. Coloque a sua mão na consciência. E examine. A traição nasce quando nós não reconhecemos que pertencemos ao nosso cônjuge. E quando nós casamos, nos tornamos um só com ele. Um só com a sua mulher. Um só com o seu esposo. E a partir do momento que nós não reconhecemos esse pertencimento, nós traímos. Nós destruímos o relacionamento. Da mesma forma é com Jesus Cristo. Se não reconhecemos que pertencemos a Ele, nós jamais somos separados para Ele. A viver uma vida de comunhão com Ele. A viver os seus preceitos. A sua palavra. Só seremos separados para Ele se reconhecermos que pertencemos a Ele. Assumindo os compromissos de promovermos a paz, de sermos santos, de analisar que pertencemos a Cristo, e isso é santidade, nós teremos um relacionamento de intimidade com Ele. Nós teremos um relacionamento de intimidade. Do contrário, não vamos ter. Vamos ficar pelo caminho. É como hoje. Hoje nós estamos vendo esses 4 compromissos que nós devemos assumir com o Senhor nesse ano de 2026 e para o resto de nossas vidas. Mas não vai adiantar só ouvir, não vai adiantar só anotar. Nós precisamos assumir verdadeiramente o compromisso de praticarmos. Por isso hoje o Senhor nos leva a um grande momento de reflexão nas nossas vidas. Iniciando no primeiro domingo do mês, do ano, das nossas vidas de 2026. Por isso eu quero pedir para você fechar os seus olhos. Porque para assumir compromissos, é preciso ter um momento de reflexão, um momento de decisão. E hoje o Senhor quer que cada um de nós tire um tempo para isso. Hoje o Senhor deseja que assumamos compromissos para vivermos em intimidade com Ele a partir de agora. Para o resto de nossas vidas. Não é só por uma semana, não é só por um mês. É para o resto de nossas vidas. Hoje nós temos a grande oportunidade de chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu não tenho vivido um relacionamento de intimidade contigo. Eu não tenho cumprido esse propósito. E eu preciso da tua ajuda. Porque hoje eu quero assumir o compromisso de fidelidade para contigo. Eu quero assumir o compromisso de temor a Ti. E temor é ter medo. É ter medo de fazer o errado. É ter medo de fazer confusão. É respeito pelo Senhor. Hoje
Eu quero assumir o compromisso de promover a paz e não a destruição, a separação. Eu quero promover a união, eu quero dar testemunho de Ti. Hoje, Senhor, eu quero assumir o compromisso de santidade contigo. Eu quero reconhecer de uma vez por todas que eu pertenço a Ti. E eu quero fazer esse reconhecimento todos os dias que eu estiver nessa terra. Para que assim, Senhor, eu tenha comunhão contigo e viva contigo. Viva a Tua palavra, viva o Teu querer. E Te sirva com todas as minhas forças. A partir de hoje e até o dia que Tu venhas. Ou que Tu nos leve. Eu vou dar um tempo para você conversar com o Senhor. Para você tomar essas decisões. Porque hoje Deus quer iniciar um novo ciclo nas nossas vidas. Um ciclo de verdade. Um ciclo de amor verdadeiro. Um ciclo de fidelidade com o Senhor. Hoje, nós temos que assumir um compromisso de fidelidade, de temor, de promotores da paz e de sermos santos. Para que assim vivamos Cristo até que Ele volte. Vou dar um tempo para você. Hoje também, eu quero aproveitar que você que veio aqui hoje, pela primeira vez, ou você já tem vindo aqui, hoje também é um dia de você tomar uma grande decisão na sua vida. Caso você ainda não tenha entregue a sua vida para Jesus Cristo, caso você não tenha o reconhecido como Senhor e Salvador da sua vida, hoje Deus também quer que você há tanto tempo tem te buscado, tem batido na porta do seu coração, mas você tem dito, não é a hora, ainda não estou preparado. Nós vivemos essas desculpas, vivemos e vivemos, e pior, vivemos um vazio infinito, buscando preencher com coisas que jamais podem preencher, seja um vício, seja uma vontade. Mas hoje, Deus quer dar para você a vida eterna. Deus quer fazer jorrar em você uma água que jamais cessa, que vai trazer consolo, ajuda, que vai fazer com que você possa viver o seu amor. Para isso, basta uma simples decisão. É só você levantar o seu braço de onde você está. Continue de olhos fechados, não tenha vergonha. Lembra, vergonha é orgulho. Agora é hora de nós chegarmos e dizer, Senhor, eu pertenço a Ti. Levante a sua mão bem alto e diga, Senhor, eu quero. Senhor, eu entendi a Tua mensagem e hoje eu quero entregar minha vida a Ti. Eu entendi que eu estou na terra para poder ter um relacionamento contigo. Quantas vezes o Senhor tem atraído você para Ele? E basta um sim. Não precisa você falar nada, é só levantar a sua mão e dizer, Senhor, eu quero. Levante a sua mão. Talvez esse seja o grande presente que você estava esperando do ano novo. Esse é o grande presente da sua vida. E basta uma simples decisão. Deus está dando para você, mas você vai dizer se sim ou se não. Ele não obriga ninguém a nada. Mas o nosso tempo nessa terra tem limite. Nós não viveremos aqui para sempre. E nós viveremos na eternidade. Mas cabe a nós decidir se vamos viver com Deus ou sem Deus. Se vamos viver longe da ansiedade, do desespero, do ranger de dentes, do sofrimento, ou junto do sofrimento. Se alguém, levante sua mão. Levante bem alto, não tenha vergonha.
Deus quer você. Deus sonhou com você. Deus fez você alguém. Deus não quer forçar você. Vai ser a última vez que eu vou perguntar. Se você quer receber Jesus no seu coração, se quer viver o seu amor, levante a sua mão. Oremos. Pai amado, obrigado por esse momento aqui na tua casa, em que hoje aprendemos mais, Senhor, de como, assumindo compromissos, nós desenvolvemos um relacionamento de intimidade contigo. Nos ajuda a sermos homens e mulheres que vão praticar esses compromissos e que vão, Senhor, ter comunhão contigo até que tu volte. Muito obrigado por tudo, é o que te pedimos e te agradecemos. No nome de Jesus, amém e amém, Jesus Cristo. Pode fechar a transmissão, tá? A gravação.